Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa 8ª aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Também, Valtomé, leia para nós aqui o item 3, por gentileza, estamos falando sobre a morte e o estado intermediário. Por favor. Em toda a nossa vida como cristãos, sabemos que nunca temos de pagar pelo pecado, pois tudo foi pago por Cristo. Romanos 8:1. Portanto, quando experimentamos dor e sofrimento na vida, nunca devemos pensar que Deus está nos castigando para nos causar algum mal. Dá uma pausa aqui, Tomé, por gentileza. Só mencionando, isso meus irmãos, quantas vezes na nossa vida, né? A gente está sofrendo, a gente fala, eu estou pagando. Ah, meu pai, ah, meu Deus. Não é assim? Sejamos honestos. Quantas foram as vezes na nossa vida? E quantas vezes alguém chegou para nós e disse, você está sofrendo? Então, vê aí. Vê aí se você... colei chiclete na cruz, né? Hã? O famoso, acho que colei chiclete na cruz. É o famoso, isso aí também. Então, meus irmãos, a gente tem que lembrar que, sim, existem coisas que a gente sofre por causa da desobediência. E aí é tão claro, é aquela questão, eu, né, de repente, quis, né, num ato de ignorância, brigar com alguém, ser estúpido com alguém, e quando foi ver ali cair, virou uma briga. Ofensas, xingamentos, ou quem sabe até agressões. Aí eu digo, esse sofrimento que foi gerado é legítimo, porque, como a palavra diz, porque cometemos um delito. Agora, será que todo sofrimento é Deus nos punindo? Nem sempre, meus irmãos. Agostinho de Hipona tem uma frase que é lapidar, que é uma máxima. Ele disse assim, que Deus não teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum filho sem sofrimento, mostrando que o sofrimento faz parte da vida. Então, aqui, né, Deus usa a experiência da morte para completar a nossa salvação, ou seja, para nos fazer enxergar isso, porque tudo já foi pago na cruz, logo, se estamos sofrendo, não ache que isso, de fato, é um castigo. Pastorei as minhas crises interiores. Passaremos por crises, meus irmãos. Eu passo por crises. Pastorear, muitas vezes, é administrar crises. Quantas foram as vezes na minha vida que eu já sofri pastoreando, ou me cuidando da minha família? E aí, pastor, é na crise, é num obstáculo que a gente, na tribulação que a gente aprende a romper o obstáculo. Então, faz parte da nossa vida, da nossa maturidade, da nossa resiliência. Guarde isso. Irmãos, eu gosto muito do esporte, porque um esportista, ele é levado à experiência de contra a própria dor. Pode ver que o esportista, ele geralmente ele vai ao encontro da dor e ele começa a viver com muitas dores. E aí eu pergunto para um esportista, você para por causa das dores? Ele diz, de jeito nenhum, porque eu quero levantar o troféu. Entendeu? É isso. A nossa sociedade é uma sociedade onde colocou o conforto como o fim último da vida, e não é o conforto. O conforto faz parte da vida, é gostoso ter conforto, mas eu diria, é uma ideia errada da vida, e é uma ideia errada do cristianismo, né? A experiência da dor, a experiência da morte, é uma experiência que nos dá resiliência, que nos cria força, que nos cria rigidez, que nos cria dimensão. Então, lembrem disso, tá bom? Não deixe com que o Jesus fofinho, a igreja do Jesus fofinho, te adoeça, tá bom? Porque, como eu disse lá no primeiro bloco, na igreja do Jesus fofinho, até o diabo é bonzinho, entendeu? E não é verdade, o diabo é mau, e a vida vai ser difícil. A vida que a gente muitas vezes sonha é uma vida tão colorida, meus irmãos, não, ela é preta e branca muitas vezes, viu? A vida real ela é preta e branca, tem hora que
nem tudo é colorido. Pode ver a ideia do mar de rosas. Não, é um mar de rosas, sim, mas tem espinhos, né? Pode ver, meus irmãos, louvado seja Deus quando a gente aprende isso. Louvado seja Deus quando a gente sabe que para eu adquirir conhecimento, eu tenho que queimar pestana. Para eu criar resistência física, eu tenho que ir contra o sono, eu tenho que ir contra a dor. Agora, é claro, não vamos ir para o masoquismo, né? Provocar dores. Não, meus irmãos. Desfrute o momento de descanso, saiba, né, pedir para Deus também te dar esse equilíbrio, dizendo, no dia da folga, eu não vou ficar estudando, eu vou descansar, eu vou repousar, eu vou descansar em Deus. Mas fora disso, vamos trabalhar com afinco. Tá bom, meus irmãos? Então, continua para nós, Tomé, por gentileza. Às vezes, Às vezes, o sofrimento é apenas resultado de uma vida pecaminosa, de um mundo caído, e muitas vezes passamos por sofrimento porque Deus está nos disciplinando para o nosso bem. Mas em todos os casos, temos certeza, conforme Romanos 8:28, de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. amém, meus irmãos? Confiem nisso, tá bom? Amém? E aqui, meus irmãos, o próximo ponto, então, né? Olha só. Aqui, opa. A experiência da morte completa a nossa união com Cristo. Continua para nós, Tomé, por gentileza. Outra razão por que Deus nos permite passar pela morte, em vez de levar-nos diretamente para o céu, quando nos tornamos cristãos, é que através da morte imitamos a Cristo no que ele fez. Experimentamos assim uma união mais íntima com ele. Paulo pôde afirmar que somos herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8:17. E Pedro diz aos seus leitores que não se surpreendam com a prova de fogo que estão enfrentando. Antes, anima-os dizendo: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. 1 Pedro 4:13. Olha, e aqui, vamos lá, vamos voltar para o nosso quadro, né, de escatologia, aquele quadro muito importante que a gente trabalhou já em classes. Percebam, irmãos, aqui, se o arrebatamento de fato não for aqui, se for aqui no meio, ou se for aqui no final, aleluia, não tem problema. Jesus estará conosco. Então percebam que esse quadro, por mais legal que ele seja e útil, ele cria uma expectativa que, se ela não for atingida, muitos cristãos vão ficar em desespero. Concorda? E é isso que eu acho que é importante a gente saber. Ora, os nossos irmãos, está na palavra, sofreram e falaram para nós, se alegrem, vão ficar tranquilo. Ou seja, o arrebatamento ele vai acontecer na hora que Deus permitir. Quando será? Nós não sabemos. O Diego, no intervalo, tinha feito uma pergunta, né, Diego? Eu gostaria que você fizesse de novo aquela pergunta, Diego, sobre o milênio, por exemplo, para deixar registrado aqui na nossa aula. Irmão Diego? Ele deve ter saído. Opa. Faz de novo a pergunta que você fez no intervalo, porque eu queria deixar registrado aqui para aqueles legal. alunos que forem assistir a nossa aula depois. Eu tinha perguntado se, conforme a gente vai fazendo a teologia, e aí a teologia, o seminário, a gente vai aprendendo a criar conceitos, né? Aí eu queria saber se tem alguns ensinamentos que a gente aprende, se é errado ou se isso nos leva para o inferno, se a gente, tipo, adota alguma... se a gente adota algum partidarismo, como a questão do que a gente está aprendendo em escatologia. Tem o pré-milenismo, o amilenismo, o pós-milenismo. Eu sou amilenista. Isso interfere em alguma coisa? Se a minha crença sobre essas
essas teorias, se isso afeta a nossa salvação, né? Se isso nos prejudica. Isso. Então, exato. Então, como eu te expliquei no intervalo, eu queria explicar aqui mais uma vez para todos. Irmãos, a Bíblia vai nos ensinar sobre as doutrinas principais. E a Bíblia também vai nos deixar claro sobre as doutrinas secundárias. Vamos lá, meus irmãos. Quem é o Salvador das nossas almas? Podem falar um por vez. Jesus. Temos dúvida disso? Quem é o Redentor das nossas vidas? Jesus. Está claro ou não está? Se nós tratarmos, por exemplo, então essa doutrina da redenção, da salvação, ela eu gosto de usar o termo, faz parte da doutrina principal. Dizer que Maria é corredentora da humanidade, está certo? Tem base bíblica? Ela nunca foi, né, Miriam? Ela nunca foi. O Papa lá falou lá, o Papa lá já tirou de linha. Isso, o Papa reprisou esse ensino mostrando que ela não deve ser confundida com o Redentor, porque no momento que Jesus é Redentor e ela é corredentora, gera dúvida na cabeça dos católicos. Então, graças a Deus, eles trabalharam sobre isso e a gente tem que mostrar, sim, é isso e mais um pouco. A gente não pode nem orar para ela e não pode fazer o que eles fazem. Então, mas essa é outra discussão. Mas voltando. Então, sobre o milênio, sobre o arrebatamento, Diego, a Bíblia fala do milênio, a Bíblia fala do arrebatamento. Então, o milênio e o arrebatamento, como doutrina principal, está lá na Bíblia. Agora, quando o milênio e quando o arrebatamento viram doutrinas secundárias? Quando a gente diz o dia do milênio. Aí, pronto. Quando que vai ser o dia do milênio? Quando vai ser o dia do arrebatamento? Aí onde entram as nossas teorias. Então, Diego, as doutrinas secundárias não implicam na nossa salvação. Porque se Deus não quis deixar claro, a gente pode conjecturar. E um pastor que ele começa a ser contundente, dizendo, se você não crê assim, você vai para o inferno, desconsidere esse pastor, porque ele não está sendo, eu diria, um bom ensinador das doutrinas principais, ele não está sendo um bom mestre com relação às escrituras, ele não está sendo fidedigno. Nós não devemos causar dúvida naquilo que a Bíblia não afirma. Se a Bíblia não afirmou, para que eu vou afirmar? Eu posso até dizer, irmãos, eu acredito assim, eu penso que é assim, e jamais obrigar os irmãos a crerem nisso. Tá bom, meus irmãos? Ficou claro? Ficou claro, Diego? Tranquilo? Então, vamos voltar aqui para o... Beleza, porque, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com ensinos errados e, principalmente, a gente tem que tomar cuidado com pastores vaidosos. Como assim, pastor Rai? O pastor sabe de tudo. Meus irmãos, estamos aqui estudando e juntos aprendendo. Eu também não sei. Eu não sei, quando eu vejo, por exemplo, o Luiz Saião, quando eu ouço as palestras do Shed, quando eu ouço o Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, o pastor Ernesto Nini, e tantos grandes homens de Deus, a gente vê que a gente não sabe de tudo e a gente nunca vai aprender tudo sozinho, tá bom? A gente vai aprendendo cada dia um pouco mais, tá bom? Então, Tomé, leia para nós agora só esse tópico, por gentileza. Nossa obediência a Deus é mais importante do que a preservação de nossa vida. Se e Deus... outra, isso, só a primeira frase, pode ler. Qual o título? Tá. Pode ler a primeira frase. Nossa obediência a Deus é mais importante do que a preservação de nossa vida. Isso, pode ler até aqui, ó. Se Deus usa a experiência da morte para aprofundar nossa confiança nele e aumentar nossa obediência a ele, é importante que nos lembremos de que o alvo do mundo de preservar a vida a todo custo não é o principal alvo do cristão. Obediência e fidelidade a Deus em qualquer circunstância é muito mais importante. Lembram, isso, até aí, tá ótimo. Lembram quando o Apocalipse fala em que algumas almas, né, estão lá no trono de Deus e que elas vieram da tribulação, lembram disso? Sim. Isso representa muito bem.
não só o período que virá de tribulação, mas representa muito bem qualquer período que a igreja está passando. Hoje, por exemplo, os cristãos, sejam eles protestantes ou católicos, lá no Níger estão sendo perseguidos pelos islâmicos, estão morrendo. Ou seja, o que a gente acabou de ler agora, a gente pode estar aplicando na vida deles. Muitos irmãos estão perecendo simplesmente porque são cristãos e eles estão dedicando a vida deles como ofertas a Deus para não negar a fé. Amém, meus irmãos? Perceba, isso vai acontecer o tempo todo, como aconteceu no Velho Testamento com os profetas, com os homens que eram fiéis, como vai acontecer na história. Por isso que a gente não tem que temer, tá bom? Então, para a gente correr agora, né? Como devemos entender nossa própria morte e a morte dos outros? Bom, o Novo Testamento incentiva-nos a ver a nossa própria morte, não com temor, mas com alegria na esperança de estar com Cristo. Paulo diz, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Quando estava preso, sem saber se iria morrer ou ser liberto, ele pôde afirmar, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É assim que a gente deve pensar, tá bom, meus irmãos? Tomé, leia para nós agora também sobre a morte entre os nossos parentes e amigos, por gentileza. Embora possamos ver nossa própria morte com a feliz expectativa de estar na presença de Cristo, nossa atitude será um pouco diferente quando enfrentarmos a morte de amigos e parentes cristãos. Nestes casos, havemos de experimentar verdadeira tristeza, mas acompanhada também de alegria pelo fato de eles terem partido para estar com o Senhor. Então, meus irmãos, lembrem disso. Cuidado com esses que tentam aniquilar os nossos sentimentos. A Bíblia não nega os nossos sentimentos. Podem ver que Davi, ele expressa os seus sentimentos. Chorar num ambiente de luto é saudável. Rir no ambiente de luto, que seria algo incompreensível e algo horroroso. Então, vivenciar cada momento, né? Estar muito feliz no aniversário de um filho, isso faz parte. Estar muito feliz no casamento, no aniversário de uma mãe, isso é maravilhoso. Teve uma promoção, está feliz. Então, aprenda a ter esse equilíbrio nos sentimentos, porque tem pessoas que até nisso são tão infantis que tentam omitir o lado dos nossos sentimentos, como que se a espiritualidade fosse a ausência de sentimentos. Não, meus irmãos. Quanto mais espirituais somos seres humanos completos, com todas as suas características de alegria, de tristeza, e é importante a gente saber lidar com essas questões da vida com muita maturidade, tá bom? E, sobretudo, a confiar que realmente, quando o ente querido nosso parte, ele descansa com o Senhor, tá bom? Aqui, meus irmãos, eu acho que não precisamos ler, né? O que acontece depois da morte, a gente já tratou nos slides. A alma dos cristãos vai imediatamente para a presença do Senhor, né? Ou seja, alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Não? Eu acho que vale a pena nós lermos aqui. Como? Desculpa. Eu tenho um comentário aqui da parte do Robles, que ele vai falar a respeito dos saduceus e da... do que eles acreditavam, né, a respeito da ressurreição, que estava falando que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditavam no corpo glorificado, ressuscitado, sei lá o quê. Sim. Então, eles achavam que a gente não ia ressuscitar. Sim, os saduceus. E qual é a sua dúvida? Não, era só por conta disso mesmo, porque aí ele fala que esse conceito está baseado no próprio Jesus, né? Sim, sim. E você pode ver que essa é uma coisa bem legal, Beatriz. Entre os judeus, irmãos, essa ideia de termos um pensamento coeso
nunca existiu no povo de Deus, tá? Nunca existiu. Um pensamento coeso, isso está muito mais ligado ao romanismo e às seitas do que a essência das escrituras. Podem ver que nas escrituras há debates, há interações, há conjunturações, faz parte da vida. E nas escolas judaicas, tinha os saduceus, tinha os fariseus, e tinham as tradições, né, o Pesher, o Talmud, eram as escolas dos rabinatos. E olha que interessante, né, Beatriz? Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, mas o próprio Jesus vem e resgata isso. Outra questão. Lembram que existiam nos dias de Jesus os samaritanos? Eu não sei se vocês sabem, lembra naquele episódio em que Jesus se apresenta lá no poço para a mulher samaritana? Lembra que ela faz algumas perguntas para Jesus? Deixa eu até explicar uma coisa para vocês que vai ficar muito mais claro. Os samaritanos, eles também tinham construído um novo templo lá em Samaria, tá? E lá em Samaria, eles tinham os sacerdotes samaritanos e vamos dizer assim, toda a tradição judaica misturada com outras religiões. E então, quando Jesus vai pregar aos samaritanos e fica ali por alguns dias, só para vocês terem uma ideia, dentro dos ensinos dos samaritanos, eles conservavam apenas os 5 livros de Moisés. Os samaritanos não tinham as poesias de Davi, não tinham os livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria. Eles não tinham nada disso, meus irmãos. Não tinham os livros depois do cativeiro babilônico. Em outras palavras, os samaritanos, eles seguiam algumas coisinhas só do Velho Testamento. Então, percebam como que um ensino errado pode arrancar promessas especiais da nossa vida, né? Os saduceus, por exemplo, de contrapartida, era uma escola dentro de Jerusalém, mas eles estavam negando esse princípio tão importante, que é o princípio da ressurreição. Interessante, não? Então, anular o ensino, uma doutrina, é deixar de se apropriar de promessas maravilhosas. Voltando a essa ideia de promessas. Olha que interessante, irmãos. Em que momento maravilhoso a doutrina da eleição e da predestinação vem para nós como um presente. Sabe quando? Na perca de um ente querido, principalmente um cristão. É nesses momentos que a gente descansa e a nossa alma sossega em Deus. Por quê? Porque, de fato, o nosso ente querido partiu nos braços do Senhor. Percebam que a doutrina da eleição, ela pode ser um bálsamo na nossa alma, aonde? No momento de luto. Quer ver um outro momento que a doutrina da eleição é um bálsamo na nossa alma? No momento de perseguição. No momento que a gente já não está mais aguentando as provações da vida. E aí a gente se lembra das promessas do Senhor de que aquele que vem a mim, de nenhuma forma o lançarei fora. Aqueles que estão nas minhas mãos estão seguros. Ó, meus irmãos, que coisa mais doce que quando o chumbo está grosso, né, quando as setas estão aí sendo lançadas com seus dardos inflamados do maligno, e a gente se lembra dessas promessas do Senhor, é maravilhoso. Agora, a doutrina da eleição, quando a gente nega ela, a gente perde essas doçuras nos momentos, como eu acabei de dizer. Então, é isso aí, Beatriz, né? A morte, ela tem que ser lembrada, né, como um alento, e que a gente um dia, a gente vai, né, de fato, desfrutar, né, de tudo isso. Agora, leia para nós, Beatriz, esse ponto aqui, que é o ponto do purgatório. É muito legal esse ponto aqui. Leia para nós. A Bíblia não ensina a doutrina do purgatório. O fato de que a alma do cristão vai imediatamente para a presença de Deus significa que não existe algo como purgatório. Na doutrina católica romana, o purgatório é o lugar onde a alma do cristão é purificada do pecado, até que esteja pronta para ser aceita no céu. De acordo com essa posição, os sofrimentos do purgatório são dados a Deus como substitutos do castigo pelos pecados que os cristãos mereciam ter recebido e não receberam.
E como mencionei já há pouco no primeiro módulo, meus irmãos, a obra expiatória de Jesus, ela precisa de ajuda nesse caso. E como eu ensinei, o Gruden, eu gostei muito da abordagem dele no livro, ele vai colocar aqui, inclusive, vai fundamentar da onde que os católicos eles se baseiam nessa doutrina, que é lá em 2 Macabeus 12, do 42 e 45. Ou seja, não é um livro canônico, é um livro apócrifo, né? Então, assim, fica bem claro para vocês que o purgatório não deve ser algo considerado por nós? Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre o purgatório? O purgatório é tipo um lugar que a pessoa fica ali se purificando? Exato, Miriam. Mesmo morta? Exatamente. Pensa assim, Miriam, vamos lá. Morreu o irmão, mas o irmão ainda, ele, né, o irmão dava umas derrapadas aqui, outra colar. Então, o que acontece? Agora ele está se purgando, ele está se purificando, antes de adentrar na vida eterna. E por essa razão, nós, aqui, somos servos de Deus, fazemos as nossas orações, intercessões, para que Deus vá trabalhando nele e ele saia, né? Ele seja limpo e purificado para que, de fato, ele adentre na vida de glória. E aí, diante do catolicismo, os santos anjos, aqueles santos que foram canonizados vão estar trabalhando naquela pessoa também, intercedendo por ele, mediante as nossas penitências, as nossas petições, para que ele saia daquele lugar, né, por exemplo, e entre na vida eterna. Ou seja, percebam que nesse conjunto de informações, a gente está vendo que a obra de Cristo é incompleta. A obra de Cristo precisa de uma ajuda. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos pegar um exemplo aqui bíblico. Será que o ladrão da cruz não deveria ter ido para o purgatório se nem batizado ele foi? Ele foi condenado como ladrão ao lado do outro. Mas será que ele não poderia ter ido, né, direto ali para o purgatório? Por que Jesus mandou ele direto para o paraíso? Jesus, eu acho que não vigiou, né? O que vocês acham? Foi só pela graça, né? Entendeu? Então, o ladrão na cruz é o grande exemplo bíblico de que purgatório não existe. Essa ideia é uma ideia pagã. Agora, vamos lá. A ideia do purgatório, ela recebe um certo consolo na nossa mente falida, na nossa mente fadada ao pecado? Principalmente quando morre um crente desviado, ou um católico que não é mais praticante, concorda? Concorda que a ideia do purgatório, ela acaba sendo quase que aquela ideia que o nosso irmão Diego falou no primeiro módulo, dos Mormons, que você se batiza por eles? Ou seja, que você completa a obra na vida deles, ou que você tem uma participação? Sejamos honestos, meus irmãos. Vamos imaginar aqui Davi, que viu dentro da sua casa um filho matar outro filho. E depois ele sofre por isso, e alguns anos depois, esse outro filho, que é Absalão, tenta tirá-lo do trono, e ali é morto. Sejamos honestos, vamos nos colocar diante de Davi. Você acha que Davi sofreu pela morte desses dois filhos? Porque o primeiro filho que foi morto por Absalão, ele violentou a própria irmã. Ou seja, uma situação totalmente indecorosa. Praticou incesto na casa do seu próprio pai, vamos assim dizer. E agora vem o outro filho, passam-se alguns anos, ele pratica uma insurreição. Ele quer destronar o pai. E ali vem o seu general e o mata, depois que ele é preso pelos cabelos nos galhos das árvores. Percebam? Você acha que Davi, tendo a possibilidade, se isso fosse uma doutrina bíblica, Deus não teria falado para Davi: ó, Davi, ora aí, quem sabe Deus vai purgar por Amon
por Absalão. Vocês estão entendendo? Agora, biblicamente, temos exemplos disso? Não temos, irmãos. Entendeu? Então, o purgatório, ele vem para nós como uma ideia religiosa que apazigua a nossa mente, que muitas vezes sofre por causa de um ente querido que partiu. E nessa hora, meus irmãos, mais uma vez, não julguemos. Mesmo aquela pessoa que partiu, que foi desviado, ou que escolheu algo errado, ou que praticou algo errado, e ali no meio daquilo morreu. Lembro que na última aula, na aula 7ª, eu tinha dito que, sobre essas questões da salvação, a gente não julga. Porque até mesmo como eu preguei domingo, sobre essa pauta, é Deus que pertence. A gente não deve julgar, mas ao mesmo tempo também a gente não deve dar promessas para os irmãos que a Bíblia não nos prometeu. E aí, pastor, e no momento de velório, o que a gente fala? Meus irmãos, a gente consola as pessoas, a gente lê uma palavra, a gente fala sobre o plano de Deus, o Deus que consola a todos. E a gente não fica apontando o dedo do julgamento, porque seria muita insensibilidade da nossa parte. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí sobre a questão do purgatório? Beatriz, você está com o seu livro-texto aí? Tô. Abre na página 688, por gentileza, no primeiro parágrafo, um problema ainda mais sério. Leia para nós esse parágrafo. 688 do nosso livro-texto. Leia esse parágrafo para a gente, por gentileza. O primeiro parágrafo, um problema ainda mais sério com essa doutrina é o fato de que ela ensina que é necessário acrescentar algo à obra redentora de Cristo, porque a sua obra redentora em nosso favor não foi suficiente para pagar a pena por todos os nossos pecados. Isso, porém, é absolutamente contrário ao ensino das Escrituras. Além do mais, em um sentido pastoral, a doutrina do purgatório tira dos cristãos o grande consolo que teriam, sabendo que aqueles que morreram salvos foram imediatamente para a presença de Deus, e que eles também, quando morrerem, irão partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. De contrapartida, meus irmãos, porque eu gosto de dizer que sobre o tema da salvação a gente não julga. Guardem isso, porque nós não sabemos o que de fato passa no coração e na mente de uma pessoa quando ela se vê diante da morte. Eu vou agora falar algo forte, mas que vocês vão entender bem. Quarta-feira retrasada, tivemos aquele episódio lá no Rio de Janeiro, onde os policiais criaram uma estratégia para prender os traficantes e criminosos, e logo na sequência, aqueles que eles não conseguiram, aquilo que eles chamam de bigorna e martelo, a estratégia, eles criaram uma situação e ali eles acabaram matando vários traficantes e vários criminosos. Agora, presta bastante atenção. O que passa na cabeça de uma pessoa quando ela está diante da morte? A gente não pode dizer, meus irmãos, muitas vezes uma pessoa, ela está no crime, ela está no erro, e por isso que eu estou dizendo aqui, quem sabe nesses últimos momentos em que ela está vendo ali que ela está literalmente partindo, ela pode clamar por Deus, mesmo um criminoso, mesmo uma pessoa que durante toda uma vida fez o mal. Eu já presenciei casos assim, em que pessoas se viram diante da morte, e eram pessoas extremamente hostis ao Evangelho, e o que elas fizeram nessa hora? Elas se renderam a Cristo. Percebam? Por isso que a gente não pode julgar nem mesmo aquele que tenta, muitas vezes, por um momento de depressão ou desespero, tirar a sua vida. É claro que a gente jamais vai ser complacente com isso, mas a gente não pode julgar, porque muitas vezes, naquele momento de angústia, de agonia, ou quem sabe, como um criminoso, né, está fugindo da polícia, ele vai clamar por Deus, ele sabe que vai morrer. Então, muitas vezes, lá nos céus, a gente vai ter muita surpresa. Como alguém já disse, muitas pessoas que nós não imaginávamos iremos ver, e muitos outros que nós imaginávamos, quem sabe a gente não vai ver.
Então, são os mistérios da vida. Por isso que sobre essa questão a gente não julga. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Podemos prosseguir? Então, aqui, meus irmãos, sobre o sono da alma já vimos, né? Não temos, creio que vocês não têm nenhuma dúvida, né? Sobre aquela questão que eu falei para vocês do limbo patrum. O que seria isso, irmãos? Era uma teoria, olha só, leia para nós, Beatriz, aqui, por gentileza, esse ponto C. Olha que legal. Isso daqui é muito interessante. Será que os salvos do Antigo Testamento foram imediatamente para a presença de Deus? Alguns têm dito que, embora as almas dos salvos, desde a ressurreição de Cristo, vão imediatamente para a presença de Deus no céu, as almas dos salvos que morreram antes da ressurreição de Cristo não desfrutaram das bênçãos do céu, mas foram para determinado lugar, aguardando até que a obra redentora de Cristo fosse completa. Às vezes é chamado de limbus patrum, ou simplesmente limbo. Essa posição é especialmente comum na teologia católica romana, mas também tem sido defendida por alguns luteranos. Parte do fundamento dessa doutrina vem de uma interpretação particular da ideia da descida de Cristo ao inferno, que já discutimos no capítulo anterior. Ou seja, Jesus foi ao inferno, então Jesus foi tirá-los desse limbus patrum. Meus irmãos, o que Jesus foi fazer ao descer ao inferno, nós deduzimos, mas nós não sabemos. O que ele pode ter feito, pastor? Qual que é a grande dedução? O que vocês acham que Jesus foi fazer ali, quando ele desce ao inferno? Não foi tomar a chave da morte? Exatamente. É o que nós deduzimos. Agora, meus irmãos, dá para a gente saber o que mais? Não dá. Vocês estão entendendo como é complexo? Deu para entender? Ficou claro aqui que essa ideia do Velho Testamento ela não tem muito nexo, né? Tá bom? Alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Então vamos lá, para o próximo. Vamos passar aqui. Bom, orar pelos mortos a gente já viu, né, meus irmãos? Está claro que não, né? As almas dos descrentes também está claro para nós, né? Tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre a glorificação. Essa parte é muito legal, né? Vamos trabalhar um pouco sobre a glorificação? Vamos lá? Ó, deixa eu compartilhar aqui para vocês o slide do Gruden. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Glorificação é o passo final da aplicação da redenção. Ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram, de todas as épocas, reunindo-o com a alma de cada um, e mudar o corpo de todos os cristãos que estiverem vivos, dando assim ao mesmo tempo a todos os cristãos um corpo ressurreto como o seu. Então, meus irmãos, a glorificação, ela é uma doutrina bíblica, que a gente não pode perder ela de vista nunca, tá bom? Continuando aqui, meus irmãos, a gente vai ver glorificação tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nesses textos que vocês estão vendo agora. Ó, o corpo será semelhante ao corpo ressurreto de Cristo, ou seja, você e eu teremos um corpo parecido com o de Jesus, como está lá em 1 Coríntios 15, 20 e em diante. Os ímpios serão ressuscitados para o juízo, ou seja, a ressurreição é para o cristão e para os ímpios, tá bom? E a terra também será renovada, como está tanto em Gênesis 3, do 17 ao 19, como em Romanos 8, 21 ao 23. Ou seja, a glorificação que a Bíblia nos ensina é um período majestoso que atinge todos os seres. Atinge os crentes, os ímpios e o planeta. Agora, vamos lá, meus irmãos, percebam que tudo isso está muito ligado a tudo aquilo que a gente já aprendeu aqui, ó. Olha só, mais uma vez. Por isso que quando a gente começa a entender as doutrinas bíblicas, lembra que Pedro fala que o mundo será transformado pelo fogo, né? Dando uma ideia de purificação. Percebam, os servos de Deus ressuscitarão, os ímpios também ressuscitarão,
Os servos de Deus terão corpos como o de Jesus, e os ímpios ressuscitarão com corpos para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso, meus irmãos, que a gente precisa pregar o evangelho. Não tem um plano C. Ou é céu ou é inferno. Não tem um meio, não tem um caminho alternativo. Tá bom? E o planeta também passará por uma transformação. Percebam que essas doutrinas bíblicas que a gente está estudando tem tudo a ver com a escatologia, né? Tá bom? Então, voltando aqui, vamos lá. Aqui para... O que mais? Bom, e aí vem, claro, a grande união com Cristo, né, que será esse momento de o corpo glorificado, né? Opa, a grande união com Cristo. Espera aí, aqui. A união com Cristo. A união com Cristo é uma expressão usada para resumir diversas relações distintas entre os crentes e Cristo, por meio das quais os cristãos recebem todos os benefícios da salvação. Wayne Grudem. Então, a união com Cristo, mais uma vez, meus irmãos, percebam, a união com Cristo é aqui as bodas do Cordeiro? Pode ser as bodas do Cordeiro. As uniões com Cristo é aqui o milênio? Pode ser o milênio. A união com Cristo é aqui a vida eterna? Pode ser a vida eterna. Uma coisa a Bíblia vai nos dizer, que nós um dia estaremos em união com Cristo. Aonde vai ser isso? Independe. Perceba que se fixar na doutrina é muito mais importante do que se fixar num quadro. Porque o quadro pode ser que a gente não... Se realmente os 7 anos de tribulação forem reais, eu acredito nisso, tá bom, meus irmãos? Mas se eu não sei se eu vou estar vivo para passar, espero que se for por esses dias, sim. Então, eu sei de uma coisa, e eu vou estar com Cristo em algum momento. Pastor, mas e se a igreja passar pela tribulação? Não tem problema. Eu sei que eu vou passar, o Senhor será comigo, como Ele foi com muitos no passado, e quando o Senhor voltar, eu vou me encontrar com Ele. Então, mais do que uma agenda propriamente dita, a gente vai se fixar uma doutrina estabelecida, tá bom? Então, olha que interessante, né? A união com Cristo é nas bodas? Pode ser. A união com Cristo é no milênio? Pode ser. A união com Cristo aqui da toda a eternidade? Aqui, com certeza é. Então, aonde vai se dar? Aqui eu tenho certeza. Mas e aqui, pastor? Vai ser logo no começo da tribulação? Não sei. Vai ser no meio, no final? Tá bom, meus irmãos? Por isso que é gostoso estudar, né, uma boa teologia, tá bom? Voltando aqui para o slide. A união com Cristo. 2 pontos. Estamos em Cristo, no plano eterno de Deus, durante a vida aqui na Terra, ou seja, eu já estou vivendo a união com Cristo. Porque estamos nessa terra. Em nossa nova vida em Cristo, né? Todos os nossos atos podem ser realizados em Cristo, e Cristo permanece pessoalmente em nós, ou seja, essa união, ela já começa em nós, né? Não é algo que só vai chegar lá na frente, né? A união com Cristo, somos semelhantes a Cristo. A nossa vida deve, assim, espelhar a vida dele, para que lhe rendamos honra em tudo que façamos. A união com Cristo, estamos com Cristo, temos comunhão pessoal com Cristo, nossa união com o Pai e com o Espírito Santo. E agora vamos lá para os slides rapidamente, né? Para a gente concluir esse material, porque agora falar sobre a glorificação, né? Tudo bem, meus irmãos, sobre os slides? Querem já fazer alguma pergunta antes de lermos? Só complementando aqui que o Robinelli fala do corpo ressuscitado, que ele é adaptado à esfera espiritual, né? Então é interessante nessa parte que tanto o crente como o descrente vai receber um corpo incorruptível, então o crente vai ter um corpo incorruptível para a vida eterna, e o descrente para a perdição eterna, né? Exatamente. Perceba, bem colocado, filha, a citação do Hobbes, porque lembram que eu já ensinei aqui para vocês, já disse que tudo nasce no espírito? Tudo começou no mundo espiritual e um dia veio a matéria. E aqui estamos. Mas como somos a imagem e a semelhança de Deus, voltaremos por uma vida plena e completa com Deus também no espírito. Por isso que a gente não tem que ficar, eu diria, né, desesperado, porque ainda não aconteceu. Porque estamos vivendo ainda
a agenda divina. Estamos vivendo a história divina. E estamos participando do projeto de Deus entre os homens. Por isso que nós, como igreja, temos um dever maravilhoso, que é expandir o reino, expandir o governo dele e abrir essas portas dos céus para o maior número de pessoas. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho e as boas novas, né? Tá bom, meus irmãos? Então, leia para nós, Tomé, esse parágrafo, por favor, meu irmãozão. Quando Cristo nos redimiu, Opa, pode ler. quando Cristo nos redimiu, ele não redimiu apenas o nosso espírito ou alma, mas inteiramente como pessoa, o que inclui a redenção do nosso corpo. Portanto, a extensão da obra redentora de Cristo em nosso favor não estará completa até que nosso corpo seja inteiramente libertado dos efeitos da queda e levado ao estado de perfeição para o qual Deus nos criou. Na verdade, a redenção do nosso corpo acontecerá somente quando Cristo voltar e nos ressuscitar dentre os mortos. Mas no presente momento, Paulo afirma que aguardamos a redenção de nossos corpos e acrescenta: pois nesta esperança fomos salvos. Romanos 8, 23 e 24. Referindo-se àquele dia futuro, Paulo diz que seremos glorificados com ele. Romanos 8, 17. Além disso, quando Paulo alinha as etapas da aplicação da redenção, a última que ele cita é a glorificação. Aos quais predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Romanos 8:30. Meus irmãos, a doutrina da glorificação, ela é tão maravilhosa e ela é consoladora. Vamos lá, vamos aplicar aqui. É por isso que a gente tem que saber que enquanto estivermos nesse corpo, a gente vai passar por momentos difíceis, angustiantes. E o que fazer? Buscar a Deus, se refugiar debaixo das asas inquebráveis do Senhor, ir ao esconderijo do Altíssimo, que de alguma forma ele nos dará escape. Mas, sabendo que a glorificação se dará lá na frente, vem para nós essa doutrina como uma grande centelha de esperança. Ou seja, é esperança. Logo, se Deus foi com os apóstolos, se Jesus sofreu, por que eu não sofreria? Mas ele venceu, ele diz: tenha um bom ânimo, então eu vou vencer. Logo, no momento em que também eu me vejo como uma pessoa fraca, falha e pecadora, nenhuma novidade, porque dentro da doutrina da glorificação, nós vemos a nossa finitude, nós vemos a nossa incapacidade, e também, de alguma forma e medida, nós criamos mais esperança. Aonde? Em Deus, de saber que somente Ele nos livrará desse corpo falho, das nossas limitações. E por isso que a doutrina da glorificação, ela também é uma doutrina que nos enche de esperança. E, ao mesmo tempo, de bom senso. Porque, irmãos, quando a gente cria uma expectativa maior do que é aquela pela qual temos, isso nos frustra. Quando a gente começa, por exemplo, a se sentir que somos muito maiores do que aquilo que de fato somos, isso pode também nos causar alguns danos. Na doutrina da glorificação, a gente vê mais uma vez a nossa pequenez. A gente vê mais uma vez o quanto somos dependentes de Deus. E, ao mesmo tempo, a gente aguarda ansiosamente que chegue esse dia. Então, essa doutrina, Paulo coloca muito bem ela lá para o futuro. E isso só demonstra o seguinte, irmãos, não tem uma cobrança de si além das expectativas. E talvez você me pergunte, pastor, então quer dizer que, já que eu não estou conseguindo vencer, eu vou entregar os pontos. Não, não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia vai ensinar é o seguinte: lute a boa batalha da fé. E enquanto você estiver aqui, né, nesse seu corpo, lute crendo que você vencerá, porque as promessas de Deus sobre a glorificação é futura, mas as promessas de Deus de vencer o diabo é presente. As promessas de Deus de ter um escape é presente. Ou seja,
saiba lidar com essa situação. Porque muitas vezes a gente pode ir para os extremos, né? Ou não crer na glorificação e crer que não tem jeito para a nossa vida, ou também não esperar em Deus, achando que eu não consigo vencer. E eu quero te dizer, meus irmãos, mais uma promessa. O Senhor nos disse que conhecereis a verdade e Ele vos libertará. Meus irmãos, nunca percam de vista isso. Se o Filho vos libertar, disse o Senhor, verdadeiramente sereis livres. É possível, pela graça de Deus, nós, em vida, desfrutarmos de milagres maravilhosos na nossa vida. E, pastor, e quando a gente estiver, muitas vezes, passando ali, né, pelo limbo do desânimo, meus irmãos, ore e busque a Deus. E eu gosto demais desse texto aqui, meus irmãos, que está em Romanos 8, vou até compartilhar com vocês, Romanos 8, versículo de número 11. Esse texto, para mim, ele é uma oração. Todas as vezes que na minha vida eu me encontro em algum dilema que eu olho para mim e digo, não vou conseguir vencer. Eu me lembro desse texto de Romanos 8, 11. Olha só o que diz Romanos 8, 11. Ó. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Aqui, meus irmãos, não está falando sobre a glorificação, não. Aqui está falando o seguinte, olha, o Espírito de Deus ressuscitou o corpo de Jesus ao terceiro dia. E esse mesmo Espírito de Deus, quando habita em você, ele pode vivificar também, perceba, também, os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui não é futuro, é agora. Ou seja, o Espírito Santo de Deus pode nos fazer vencer qualquer obstáculo, qualquer mazela, qualquer dificuldade, seja ela na carne, na mente, nas emoções, porque ele é muito mais poderoso do que tudo. Essa é uma promessa de Deus para nós agora, no nosso presente, não no futuro. Tá bom, meus irmãos? Amém? Percebam como isso é doce, meus irmãos, como isso é poderoso. Quantas são as vezes que a gente está achando que a gente não vai dar mais um passo, mas aí vem um texto como esse, que mostra que o Espírito Santo, assim como ele ressuscitou Jesus, juntamente com o Pai, e o próprio Deus Filho, o Espírito Santo vai vivificar. O que é a palavra vivificar, meus irmãos? Vai dar vida de novo. Olhos de vocês, né, nos meus olhos, como eu gosto de dizer na igreja. Todas as vezes que vocês estiverem sentindo alguma coisa de morte, seja aonde for, orem a Deus e clamem a Deus, se humilhem diante de Deus e digam, né, para Deus, Deus, me vivifica. Cumpra essa palavra na minha vida como o Senhor prometeu. E se por acaso alguma seta de morte, espíritos malignos, problemas, mazelas, passados, culpas, estão tentando roubar essa minha vida que o Senhor deixou para mim, arreta-te. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Se aproprie, meus irmãos. É promessa, né? Pode ver, aqui não é jargão religioso. Aqui são promessas de Deus sendo dadas a cada um de nós o tempo todo e para a vida toda, tá? Mesmo quando a gente estiver ali, ó, velhinho, né? Quem sabe no leito de enfermidade. É possível que a gente desfrute do vivificar do Espírito, porque essa é uma promessa de Deus para todos nós, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, continuando aqui, né, ó, a prova da glorificação no Novo Testamento, ou seja, podem ver, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso muito bem, tanto em Coríntios, né? Ele vai mostrar que a gente vai ter um corpo ressurreto. E aqui, meus irmãos, aqui os jovens gostam de perguntar, né, com muita, muitas vezes com muita sagacidade. Opa, desculpa, eu esqueci de mudar. Os jovens gostam de perguntar assim, pastor, e aí, como que vai ser o corpo glorificado? Né?
Como que vai ser esse corpo glorificado, pastor? E a irmãzinha que morreu ali, que nem um maracujazinho, toda enrugadinha, toda encurvadinha, né? O corpo glorificado dela vai ser todo enrugadinho, meus irmãos. Coisa de jovem, viu, meus irmãos? E a criança, pastor? E a criança que partiu, né? Mais nova, como que vai ser o corpo glorificado? Meus irmãos, aí a gente não tem respostas, tá bom? Eu só sei de uma coisa, vão ser corpos benditos, corpos onde essas pessoas vão desfrutar o máximo do seu potencial. Agora, se a criança que partiu, bebê, ela vai lá no céu ser um bebezinho, se o irmão que partiu ancião, como que vai ser? Não me pergunte, tá bom? Porque muitas vezes os jovens, quando começam a perguntar sobre essas questões, deixam a gente em péssimos lençóis, porque de fato a gente não sabe como tudo isso será. Eu só sei de uma coisa, eu vou ter um corpo glorioso, como é do meu mestre, que não terá mais pecado, que não terá mais limitações, e que para sempre eu servirei a Deus e o adorarei diante dele, cumprindo com todos os propósitos dele. O que mais, eu não sei. Né? A gente não sabe. Eu não sei se lá no céu eu vou ter cabelo, tá bom, minhas irmãs? As irmãs que faz chapinha, eu não sei se lá o cabelo das irmãs vai virar anjinho, né? Tudo loirinho, ou se vai voltar precisar de uma chapinha, não sei. Essas são as nossas perguntas. As irmãs, né? Isso daqui é coisa da nossa natureza caída, tá bom, meus irmãos? O irmão que tinha uma orelha de tapogijo e aí fez uma cirurgia para diminuir a orelha. Pastor, como que vai ser lá na glória? Não sei, não me pergunte. Aí é com o Senhor, tá bom? Joia? Tudo bem? Já tiveram algumas dúvidas com relação a essas ou não? Algumas. Né? Aqui, meus irmãos, olha, nesse ponto, né, ó, as bases da glorificação do Antigo Testamento. Podem ver que o diálogo de Jesus com Marta e Maria, nós vemos que eles criam na ressurreição, né? Então, isso é muito lindo para nós, porque é uma verdade presente. E a glorificação e a ressurreição, elas eram algo sempre muito ansiados por cada um dos servos de Deus, tá bom? Então, eles aguardavam isso, né? Com que se parecerá o corpo da ressurreição, meus irmãos? O corpo da ressurreição, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Se Cristo ressuscitará o nosso corpo dentre os mortos na ocasião de sua volta, e se o nosso corpo será semelhante ao corpo ressurreto de Cristo, 1 Coríntios 15, 20, 23, 49, Filipenses 3, 21, com que se parecerá o nosso corpo ressurreto? O fato de que o nosso corpo será incorruptível significa que ele não se desgastará, não envelhecerá e não estará sujeito a nenhuma enfermidade ou doença. Será para sempre um corpo plenamente saudável e forte. Pode ser até aí. Em outras palavras, meus irmãos, é um corpo que jamais estará voltado a qualquer tipo de corrupção ou desgaste, tá bom, meus irmãos? Então, creiam nisso porque, percebam, não importa quando será, o importante é que teremos corpos glorificados, corpos gloriosos. Essa é a promessa do Senhor, tá bom? E agora, para encerrar, né, toda a criação também será renovada, como a gente aprendeu. Então, essa é uma verdade para todos nós, para sempre, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta? Pastor, Alguma dúvida? queria saber sobre a trombeta, pastor. A trombeta, filha. O que A você queria trombeta saber? que é instrumento daqueles que tocam nas igrejas, trombeta, será? No ressoar da última trombeta, né? O Senhor voltará, né, filha? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, pois nós acreditamos que... Direto. Agora, vem cá, é uma trombeta física, espiritual? Meus irmãos, é no ressoar da última trombeta. Logo, entendemos que seres divinos, os anjos, tocarão. E detalhe, é um som espiritual, mas que se repercute no mundo físico. Porque a Bíblia diz que todos ouvirão.
todos ouvirão. Então, perceba, é espiritual, mas é aqui, mais uma vez, onde entra esse lado físico, né? Da materialidade do milagre. Então, é uma trombeta sim, filha. Não se preocupa, não. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados num piscar de olhos. Tá bom, filha? Eu acredito. Lembram que nós trabalhamos aqui já que no Apocalipse tem muitas doutrinas, mas também no Apocalipse tem muitas metáforas. Algumas coisas a gente não sabe entender, mas outras eu creio ser literal. Essa da trombeta, para mim, é literal, tá bom? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos parar aqui para a gente ir para o último ponto, para o último bloco, Sim. tá bom? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Né? Aqui, ó, os descrentes serão ressuscitados para o julgamento do dia do juízo, né? Nenhuma dúvida sobre essa questão? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Né? Podem ver que aqui onde vem as teorias das ressurreições, né? Então, a gente vai fechar aqui e vamos ir para o último bloco e a gente conclui, né, os capítulos do Grudem. Vamos trabalhar na união com Cristo, tá bom? Tudo bem? Podemos fechar? Vou parar aqui a gravação. Só um minuto, voltamos em instantes.